Para tudo, podemos estar prestes do maior feito da física moderna desde Einstein, com o aproximar da descoberta da potencial quinta força da natureza. Neste vídeo trago-te o essencial e no fim falo-te das implicações que poderão ser do outro mundo. Contexto: o acelerador de partículas Fermilab nos Estados Unidos anunciou resultados animadores de um teste que fizeram sobre uma partícula subatómica chamada muão e que produziu resultados anómalos. Para compreenderes melhor, aceleradores de partículas são instalações gigantes que aceleram partículas, o que é útil para produzir novas partículas que nasçam desse embate ou para analisar o seu comportamento nestes ambientes. E foi o caso. Aceleraram o muão e o seu comportamento foi totalmente contra aquilo que era suposto e previsto por algo muito importante chamado modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão é a pedra basilar da física moderna que mapeia, no fundo, o esqueleto do universo, desde catalogar todas as partículas, a explicar a natureza de toda a matéria à nossa volta e as forças fundamentais para a sua existência, incluindo as 4 forças da natureza que conhecemos hoje. Até hoje, em mais de 50 anos, nenhum teste abalou o modelo padrão, mas a equipa que produziu este novo teste suspeita que a natureza da anomalia pode ser uma nova força, uma quinta força da natureza que o modelo padrão não prevê. Tudo no universo é essencialmente regido por 4 forças fundamentais resultantes da interação de partículas atómicas e subatómicas e previstas pelo modelo padrão. Primeiro, gravidade, força de longa distância responsável pela atração entre corpos com massa, como planetas em torno do Sol. Segundo, força eletromagnética, força responsável pelas interações elétricas e magnéticas em partículas. No fundo, é o que junta átomos e moléculas e, de resto, a razão pela qual existe luz, eletricidade e magnetismo. Depois temos força nuclear forte, que é a mais forte de todas, de curtíssimas distâncias, responsável por fazer juntar prótons e neutrões no núcleo de um átomo. Se quebrares este núcleo, basicamente vais criar uma bomba atómica. Finalmente, a força nuclear fraca, responsável pelo decaimento radioativo de algumas partículas instáveis e por algumas reações de fusão nuclear, como a que faz o Sol fundir energia. Estas 4 forças compõem a engrenagem fundamental da pesada engenharia sobre a qual a realidade funciona. Toda a matéria, energia, átomos ou estrelas são governadas por estas 4 linhas de código. Mas haverá uma quinta força? O modelo padrão não a prevê. Mas a verdade é que, apesar de ser sólido, este modelo tem grandes buracos e não consegue explicar sobretudo 2 coisas. A exponencial aceleração da expansão do universo após o Big Bang, atribuída popularmente a uma força desconhecida chamada de energia escura, e ainda a enorme velocidade de rotação de algumas galáxias que deveriam rodar mais devagar, considerando o seu recheio, ou seja, a baixa densidade da sua matéria. Atribui-se este fenómeno a partículas invisíveis, misteriosas, chamadas de matéria escura. E estas são algumas das respostas que o modelo padrão não consegue dar, e a resposta pode bem estar na tal quinta força. E por falar em respostas, teremos que aguardar pelo menos 2 anos para ter mais conclusões, porque o passo que se segue é a prova dos 9, física experimental, onde esta hipótese vai ser finalmente testada. Se eventualmente existir uma quinta força, e se eventualmente esta desbloquear os segredos da matéria e da energia escuras, será o maior feito da ciência em 100 anos e abrir-se-á uma nova era na ciência, na tecnologia e na sociedade. Poderíamos compreender melhor a natureza e evolução do universo, das galáxias e ainda, quem sabe, finalmente unificar relatividade geral e física quântica na tão ambicionada teoria de tudo. E ainda poderíamos compreender e desenvolver novas formas de produção de energia e até, quem sabe, produzir gravidade, o que seria absolutamente revolucionário. Bom, tudo isto são coisas que parecem ficção, mas essa é a força da ciência e o quão transformadora pode ser uma pequena descoberta. Como a eletricidade e a combustão mudaram o mundo no passado, esta nova força, se existir mesmo, poderia catapultar-nos para o futuro. É preciso ter força de vontade. E claro, como já sabes, continuas a dar espaço.